Olá, pessoal, que bom. Estamos de volta aqui no grupo de amigos online. Agradeço a Deus pelo teu interesse, pela tua conexão. Estamos desenvolvendo uma série, até que nada mais importe, falando, abordando questões relacionadas ao primeiro mandamento, amar a Deus de todo o coração. E a semana passada a gente começou o estudo número 10, a gente fez uma introdução falando da aparência, a aparência com aspecto religioso, mas faltando a essência. Nós introduzimos o assunto e hoje eu vou avançar um pouquinho mais. E provavelmente mais uma ou duas vezes nós vamos estar tratando desse assunto, ok? Dá o seu like, o joinha aí, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com pessoas que você conhece e com isso a plataforma melhora a notificação, o alcance do nosso trabalho. Eu agradeço aí pela tua colaboração. Ok, vamos lá então. Hoje eu vou tratar da seguinte questão: a hipocrisia religiosa é um problema antigo de aparência de piedade. Porque a religiosidade, ela vai assumir uma aparência, uma forma, uma rotina, ok? E as pessoas acabam se envolvendo com aquilo, se acostumando com aquilo e segue o fluxo. E isso existe desde o início. Essa questão da aparência já começou no Jardim do Éden. E nós vamos ver essa situação específica. Mas vamos desenvolver o nosso assunto aqui. Ao falar demais, e a religiosidade tem esse aspecto do ativismo, de muita impressão e tudo mais, porque quando você trabalha com impressão, você está trabalhando para impressionar pessoas, ok? Porque Deus é espírito, né? É mais complicado você fazer isso. Porque Deus não se impressiona com essas coisas, Ele tem outra maneira de abordar a questão. Mas a religiosidade trabalha com a impressão, a opinião das pessoas, o número de seguidores, se está todo mundo contente, se está todo mundo interessado, e assim vai. É a maioria, é número, é estatística, ok? Mas quando você vai para esse lado, a essência desaparece. A essência fala de algo espiritual, trabalhando no coração do homem. É aí que está o ponto. Porque a aparência de piedade é apenas uma forma externa de uma certa espiritualidade, que pode até ter alguma coisa de valor, dá a impressão, mas quando você olha mais para dentro, você percebe que é oco, que é vazio. Mas esse vazio é preenchido pela carne. E demônios se aproveitam da situação para preencher espaço. Mas não é o Espírito Santo. É aí que está o ponto que nos leva para o engano. E, na verdade, agindo dessa maneira, nós estamos perdendo o melhor de Deus. Eu nunca me esqueço de Romanos 12, 1, 2, que nos exorta a apresentar a nossa vida cristã, ou a nossa vida voltando-se para Deus, como sacrifício vivo no altar. Isso não tem nada a ver com religiosidade. A religiosidade não segue essa direção.
A religiosidade vai querer agradar a carne. E o diabo trabalha o engano nesse sentido. Mas o sacrifício vivo fala de morrer para si mesmo e ter uma posição de humildade, de arrependimento diante de Deus, buscando a verdade de Deus para agradá-lo. Isso envolve o novo nascimento, a nova criação. E a nova criação é um milagre que é realizado no nosso espírito, mas também envolve uma metanoia que trabalha o nosso entendimento, para que eu possa conhecer a Deus e experimentar o melhor de Deus. A religiosidade não vai me levar por esse caminho. E é um problema antigo, maquiar, fingir uma espiritualidade, camuflar pecados, são as tentativas da carne de abafar a verdadeira condição espiritual do homem, que é o pecado. Ok? Você não vai ver a religiosidade destacando a questão do pecado. Vai seguir outra linha. E aí eu tenho que prestar atenção no que Deus fala. E Deus fala, e a conversa começa lá em Gênesis. Então eu tenho que entender o livro de Gênesis, principalmente os primeiros capítulos, para mim entender todo o desenvolvimento que vem depois. Ok? Antigamente eu não dava muita importância para isso, mas o Espírito Santo me chamou a atenção. Se você não entende Gênesis, você não vai entender Paulo, lá no Novo Testamento. Porque tudo começa lá no Jardim do Éden. O que aconteceu ali envolve todo o plano da redenção. Aí que eu me voltei para um estudo mais sistemático, mais intensivo do livro de Gênesis. E esse problema já começou no Jardim do Éden. O que é interessante que quando Adão come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e havia um mandamento criando uma restrição para isso, a natureza dele é alterada imediatamente. Não foi um processo que foi se acumulando, não, imediatamente ele muda o perfil, a natureza. E a Bíblia chama isso da velha natureza, o velho homem, a natureza adâmica, caída, corrompida. E aí você percebe que o comportamento muda. Imediatamente. Qual foi a primeira coisa que eles perceberam? Estavam nus. E aí a questão da aparência, né? Vamos fazer um avental de folhas de figueira para cobrir a nossa nudez. Mas até então eles não sabiam o que era isso. Nudez, o que é isso? Eles viviam tranquilamente, harmoniosamente no jardim. Então já começa por aí. A segunda coisa, fugiram da presença de Deus. Mudanças que ocorreram assim, de imediato. E aí, quando você vai para Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, falando da restrição do mandamento, certamente morrerás. Eu gosto de traduzir essa expressão, morrendo morrerás. Porque, na verdade, nós temos que entender que são 3 mortes que estão envolvidas ali. A questão da morte espiritual, a questão da morte física, que não aconteceu de imediato, e a condenação eterna. São 3 coisas, são 3 patamares. Mas a primeira coisa que foi alterada foi a morte espiritual. Primeiro você se desliga, a desconexão da sua comunhão com Deus. Pronto. A iniciativa sua para agradar a Deus já está corrompida. Ok?
E essa morte espiritual me leva para a influência do diabo. Aí você tem o diabo como tentador, a questão do pecado, que me leva para uma questão de carnalidade, andando pelo que eu vejo, pelos sentidos, uma alma desalinhada. E aí você vai percebendo toda a corrupção que vem sobre o homem. A morte física vem depois. E após a morte física, assim, analisando dentro de um plano de normalidade, vem a condenação eterna. Você tem que entender isso para ver a alteração espiritual que aconteceu. Ok? E isso você percebe lá, eu citei aqui duas passagens, de Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, e Gênesis 3, de 7 a 10. Então, o que acontece? Em vez de você se arrepender por ter quebrado o mandamento de Deus, você cobre a sua nudez, aparência. Aparência, já começa aí. E você foge de Deus. Em vez de pegar o caminho do arrependimento, você foge de Deus. Desconectou, perdeu a conexão. Então, isso já mostra a consequência da desobediência. E essa natureza corrompida de Adão, que é o cabeça da raça humana, ela passa para toda a raça humana. Por isso que nós nascemos na condição da natureza adâmica, o nascimento natural, biológico, através da reprodução sexual. Aí Jesus entra e fala, olha, é preciso nascer de novo. Ele introduz o assunto do novo nascimento, de uma nova criação. E quem fala muito disso é o apóstolo João. Por que uma nova criação? Porque o velho homem não pode, não consegue agradar a Deus. Então essa natureza ela tem que ser mortificada para que uma nova seja gerada dentro de nós. É o espírito recriado, que recebe a semente divina da vida, do DNA de Deus, para que a conexão volte. E através dessa conexão, você receba a habitação do Espírito Santo, que agora vai usar a instrumentalidade da palavra de Deus para trabalhar o teu caráter, o teu comportamento, as tuas motivações, as tuas escolhas. Tem todo um processo redentivo em operação. E aí, quando você fala de uma nova vida, de uma nova criação, você tem que entender que são 3 patamares também. Primeiro, o espírito é recriado. Salvação, justificação, posição em Cristo. A outra é um processo de purificação, que é a santificação, que é um processo, é uma jornada, trabalhando a purificação do nosso coração. Aí envolve motivações, emoções, lembranças e tudo mais. Para que a minha alma entre em linha com o meu espírito e o Espírito Santo possa governar a minha vida com liberdade. E, por fim, outro nível é quando eu recebo o meu corpo glorificado e esse problema da carne desaparece. Aí é a vida eterna na sua plenitude. Então nós temos que entender o paralelo entre as 3 mortes e os 3 estágios da nossa vida em Cristo. Ok? E quando você olha para a história humana, você percebe que a natureza já foi corrompida. Ali, olhando para Caim e Abel, você vai ter o primeiro assassinato na história. Então, você já percebe a questão,
vamos dizer assim, a importância do problema. E quando você vê Deus falando com Caim, olha, o pecado jaz à tua porta, mas cabe a você dominar sobre ele. Eu chamo de o primeiro aconselhamento de Deus, né? Ali falando com Caim. Mas Caim fez uma escolha, ele virou as costas e acabou matando o irmão. De lá, logo do comecinho de Gênesis até Gênesis capítulo 6, a raça humana estava inteiramente corrompida. Deus achou Noé no meio de uma massa humana. E de lá para cá, aí a Bíblia aponta para o tempo do fim, mostrando a corrupção que só aumenta. A multiplicação da iniquidade por causa de uma natureza corrompida, que vai acumulando um currículo volumoso de pecados no plural, não só em quantidade, como em diversidade. Essa é a história que nós vemos com os nossos olhos. E Cristo entra na nossa história para mudar essa equação, porque a iniciativa da salvação é de Deus, não é do homem. O homem responde à iniciativa de Deus. Aí é a fé. Ok? E a grande questão, quando a serpente convence Eva ali, no livro de Gênesis, ela difama Deus, ela diz, olha, não é bem assim, Deus não quer que você conheça o bem e o mal, Ele não quer que você seja igual a Ele está escondendo alguma coisa. É uma narrativa, e Eva ficou prestando atenção naquilo. Porque Deus sabia que Adão não tinha condições de lidar com o bem e com o mal ao mesmo tempo. É interessante. Eu tenho refletido sobre isso, né, dessa situação. Mas quando você olha para o Novo Testamento, aí você vê o homem espiritual, aquele que nasceu de novo, aquele que é cheio do Espírito, ele sabe discernir o bem e o mal. E ele não é afetado pelo mal, assim como Deus não é. Mas Adão não soube lidar com isso, desobedecendo o mandamento. Então daí você percebe a necessidade da nova criação. Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas estando no mundo, sob a pressão demoníaca e todo tipo de provação, tentação e tudo mais, nós precisamos de uma nova natureza para resistir. A resiliência do cristão vem do novo nascimento. Se a gente não entender essas coisas, a gente fica querendo abraçar a religiosidade. E a religiosidade não consegue fazer isso, ok? Então, quando você vê lá 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, ele falando da condição do homem no final dos últimos dias, ele diz, olha, tendo forma de piedade, religião é que não falta, mas eles negam o poder da piedade. O poder da piedade é Cristo em mim, transformando, mudando a minha vida. Não é uma aparência de religiosidade, não é uma rotina, não é um cerimonial, não é uma liturgia, não é uma catequese, uma simples catequese que é doutrinas de homens. Mas é algo espiritual dentro de mim, Deus trabalhando a mudança do meu coração, e isso se expressa através de um estilo de vida que é o discípulo de Cristo. É algo que começa de dentro para fora. A religiosidade quer colocar uma capa, mas sem trabalhar lá dentro. Isso não funciona, nunca funcionou e nunca vai funcionar.
Então, a conclusão que a gente chega é que negar o poder da essência da piedade é negar a nova criação, é negar aquilo que Cristo disse para Nicodemos: importa nascer de novo. E Nicodemos era um homem religioso, sério, mas Jesus falou: olha, só com isso você não vê e você não entra no reino de Deus. Simples assim, não precisa complicar. Deus tem que entrar na minha história e mudar a minha história. Enquanto eu ficar resistindo, justificando, racionalizando, arrumando desculpa, procrastinando, eu só vou por um caminho de morte, de frustração, e posso parar no inferno, se eu desprezar a graça de Deus que está em Cristo no tempo da minha oportunidade. Isso é seríssimo. E isso é sério para qualquer pessoa, em qualquer geração. E a função da igreja é tocar o trombone, é tocar a trombeta, é brilhar, resplandecer e trazer uma mensagem de esperança para quem está distraído na vida. Essa é a nossa função. Então veja, o Senhor quer que a gente o busque, mas com a motivação correta. Eu preciso, primeiramente, ser humilde, reconhecer a minha condição de pecador, andando debaixo de condenação, e eu preciso da graça de Deus. A graça de Deus está em Jesus Cristo. Eu preciso desse milagre do Espírito Santo na minha vida, que é o novo nascimento. Eu preciso do Espírito Santo trabalhando a santificação da minha vida e me levantando com utilidade para o reino de Deus no tempo da minha vida, no tempo da minha oportunidade, para servir a Deus, para frutificar e que meus frutos permaneçam para a glória de Deus. Mas aí exige algo lá dentro de mim. Resposta. Resposta. E a resposta é pessoal. Cada um vai ter que fazer a sua escolha e tomar a sua decisão. A religiosidade, com todo o seu aparato de impressão, não impressiona Deus e não promove mudança profunda, intensa no meu coração. É apenas engano. É apenas tempo perdido que vai me levar para uma posição de frustração. Veja bem, visibilidade, impressionar pessoas, reputação, tem muito a ver com egocentrismo, que está ligado a uma atitude rebelde, incrédula do coração. Importa antes agradar a Deus. E agradar a Deus tem padrão. Não é apenas com uma religiosidade. Ok? A gente tem que estar convencido dessas verdades que são importantíssimas. E veja bem, para a gente concluir o nosso estudo, Deus sempre vai confrontar a hipocrisia da religião na nossa vida. Sempre. Ele não vai deixar passar batido. Ele vai incomodar, porque ele sabe que se não fizer isso, a ficha não cai. Isso é amor. Isso é graça, é misericórdia. E quando a gente vê João falando do convencimento do Espírito Santo, na dispensação da igreja, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, é esse trabalho de Deus em prol da salvação do homem. Mas o homem tem que responder. Ele tem livre-arbítrio. E ele tem que tomar uma decisão na vida. E ele é responsável pela decisão que ele toma. Porque nenhuma decisão deixa de ter implicações. Então nós temos que estar atentos para isso. E para caracterizar que Deus confronta a hipocrisia religiosa, eu quero citar apenas 2 versículos aqui para a gente encerrar. Ele respondeu:
bem profetizou Isaías acerca de vocês, religiosos, hipócritas, ele usa essa palavra, é Jesus falando. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, em vão, perda de tempo. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. São coisas carnais que não me agradam. Está lá em Marcos 7, versículos 6 e 7. E Lucas 12, 1 diz, tenham cuidado, aí é vigilância, com o fermento dos fariseus religiosos, que é a hipocrisia. Pregam uma coisa que eles mesmos não cumprem. Já começa assim. E muitas vezes pregam até o que não existe na Bíblia. Então aí tumultua mais ainda. Então Jesus falou, toma cuidado com esse tipo de coisa. Para onde que nós temos que olhar? Nós vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Olhando para Cristo, como que eu olho para Cristo? Olhando para a palavra de Deus. Porque a palavra aponta para Ele. Então não adianta olhar para Cristo de uma forma mística, isso não vai me ajudar. Eu olho para Cristo olhando para a palavra, e eu quero que a palavra transforme a minha vida, para que a minha vida seja agradável a Deus. Amém? Então é isso, vamos ficar por aqui, e a semana que vem a gente continua com essa questão do confronto, o confronto que Jesus faz com essa questão da hipocrisia religiosa. Ok? Medite nessas coisas com tranquilidade, com abertura de coração. Não resista ao trabalho do Espírito Santo. Isso não vai te ajudar. Deixa o Espírito Santo trabalhar essa metanoia na tua vida, uma metanoia que vai fazer toda a diferença, não só na tua vida, como você como instrumento para o reino de Deus. Nessa geração na qual nós estamos. Que você tenha uma semana abençoada e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço. Deus te abençoe.